Quem foi João Batista? Por que ele tinha esse nome? E o que ele fez? João Batista, a voz que prepara o caminho, a voz do deserto. Vem para a Bíblia descobrir e entender comigo Mateus capítulo 3, versículo 1 até o 12. Diz assim a palavra de Deus na versão NVI. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha grande multidão de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que se aproxima? Deem frutos dignos de arrependimento. Não pensem vocês que por dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, vocês serão livres. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está colocado já à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Antes de Jesus começar seu ministério, Deus levantou um homem completamente fora do padrão. Na verdade, um homem estranho, um homem exótico, intenso, rústico, rude, de caráter forte, direto e corajoso. Impossível de se ignorar. Era impossível alguém ser indiferente a João Batista. Ele não pregava conforto, ele pregava confronto. Pregava uma mensagem de arrependimento, que significa mudança de mente e de coração, ou seja, uma transformação de dentro para fora, que deveria produzir frutos como prova de que realmente aquela pessoa tinha uma fé verdadeira. Esse homem era João Batista. E o seu codinome, Batista, é exatamente por causa do batismo que ele praticava. E era um batismo de arrependimento. Talvez você nunca tenha entendido quem realmente foi João Batista. A Bíblia diz que João aparece no deserto da Judéia, um lugar seco, isolado, longe dos holofotes e dos aplausos e status dos centros religiosos. Enquanto Jerusalém estava cheia de religiosidade, o deserto da Judéia estava cheio de Deus, porque ali tinha um homem de Deus. Porque quando o sistema religioso se corrompe, Deus levanta vozes até mesmo no deserto. E quem era João Batista? João não era apenas um pregador, ele era um profeta, e Jesus diz, muito mais do que um profeta. Ele era o último profeta da antiga aliança. E o cumprimento de profecias antigas. Isaías falou dele. Falou sobre a voz que clamaria no deserto. Malaquias anunciou um mensageiro que prepararia um caminho para o Senhor, para o Messias. E Jesus, o próprio Jesus diz que João Batista é o Elias que haveria de vir. Aqui entra algo importantíssimo para a gente. O Espiritismo interpreta essa fala como se João fosse a reencarnação de Elias. Mas a própria Bíblia rejeita essa doutrina espírita e essa ideia de reencarnação, especialmente relacionado a João Batista e Elias. Quando perguntaram a João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1, quem ele era, ele disse claramente: eu não sou Elias. A explicação está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 17, que o texto diz que ele viria no espírito e poder de Elias. Ou seja, a mesma missão, mesma autoridade, mesmo estilo de vida e tipo de ministério profético. Quanto à reencarnação, tem um detalhe que desmonta completamente essa ideia com relação a João Batista e Elias. A Bíblia mostra que Elias nem chegou a morrer. Ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo, ele foi arrebatado vivo. Agora pensa comigo, se para reencarnar, segundo a doutrina do Espiritismo, é necessário morrer primeiro, e Elias não morreu, então como ele poderia reencarnar? Então, essa falsa doutrina espírita não encontra nenhuma base na Bíblia e nem mesmo a lógica dessa ideia não se sustenta aqui nesse texto ou na vida de João Batista e de Elias. O próprio Espiritismo se contradiz aqui nesse ponto. Outro ponto interessante é sobre a origem de João Batista. João vinha de uma família sacerdotal. Seu pai Zacarias era sacerdote no templo de Jerusalém. Sua mãe Isabel descendia de Arão também. Ou seja, João era da tribo de Levi. Ele tinha tudo para seguir o caminho do templo, o caminho da religiosidade formal judaica. Mas ele não foi para o templo, ele foi para o deserto. Ele seguiu o chamado específico de Deus para a sua vida. João provavelmente viveu ali entre os essênios, um grupo religioso que vivia no deserto separados da sociedade, buscando pureza espiritual.
E seu estilo de vida era um estilo bem exótico, pois ele usava roupas de pelos de camelo que com certeza não estariam na São Paulo Fashion Week ou Jerusalém Fashion Week. Ele se alimentava literalmente de gafanhotos e mel silvestre. Os gafanhotos eram consumidos, assados ou secos, como se fosse camarão seco. E o mel silvestre vinha de colmeias naturais, em rochas, em árvores, no meio do deserto. Nada domesticável ou nada produzido pelo homem. João tinha uma vida nada confortável, uma vida simples e totalmente dependente da provisão e da providência de Deus. Antes de confrontar o pecado dos outros, ele já tinha separado a própria vida e se consagrado para Deus. A mensagem de João era uma mensagem reta, direta, objetiva e clara. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sem rodeios, sem suavizar. João não massageava egos, como nós estamos acostumados a ver hoje. Ele confrontava o pecado na raiz. Ele confrontou até mesmo os religiosos, chamou fariseus e saduceus de raça de víboras, de serpentes venenosas, de cobras. Denunciou a hipocrisia religiosa, denunciou a hipocrisia no total e deixou claro, Deus não quer aparência, Deus quer fruto. Ele derrubava a falsa crença de que Deus vai salvar alguém meramente por ser descendente de Abraão ou fazer parte de uma religião de forma nominal, sem arrependimento e transformação de vida e de coração. João deixava claro que isso não aconteceria. Confrontou até mesmo o pecado de um rei, o rei Herodes, assim como Elias confrontou o pecado do rei Acabe e de Jezabel, sua esposa. João anunciou o juízo final de Deus, afirmando que o machado já estava posto à raiz das árvores. Toda árvore sem fruto seria cortada. Ele perguntou aos que vinham ao seu batismo quem os havia induzido a fugir do dia da ira de Deus. Ele também disse que batizava com água, mas viria outro após ele, que ele não era digno nem mesmo de carregar suas sandálias. Este batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e este é Jesus. João sabia e dizia que ele não era o centro. Ele não era o Cristo, mostrando sua humildade e fidelidade a Deus, pois sabia que Jesus era o centro, que Jesus era o Cristo. Mas Jesus faz uma declaração intrigante sobre João. Ele diz que dentre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Obviamente isso inclui todos os homens, mas exclui Jesus, porque Jesus não era apenas homem, é Deus também. Mas até aquele momento, João é o maior entre os homens, pois ele não apenas profetizou sobre o Messias, ele batizou o Messias, ele preparou o caminho para o Messias e ele apresentou o Messias ao mundo. Porém, Jesus também disse que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Isso fala de posição espiritual. João pertence à antiga aliança, foi o último profeta da antiga aliança. Mas quem está em Cristo vive uma nova realidade ainda maior, experimenta novas bênçãos que João não experimentou. Agora, a pergunta não é sobre João, é sobre você e eu. Nós temos frutos ou apenas aparência? Você já se arrependeu de verdade dos seus pecados? Ou ainda está entregue a si mesmo e às suas paixões e vontades? Será que nós vivemos uma nova vida ou ainda estamos escondidos e iludidos dentro de uma religião? Você está preparado para o dia da vinda de Cristo? Você está preparando a volta de Jesus através do evangelismo e de uma vida consagrada a Deus? João preparou o caminho para Jesus, mas hoje a decisão é sua, porque Jesus já veio. Arrependa-se e escape do dia da ira de Deus, como diz no versículo 12, que será como fogo que nunca se apaga. E se essa mensagem falou com você, curte, comenta, compartilha com quem precisa ouvir também. Se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho e até o próximo vídeo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.